Bom, galera, estamos começando mais um vídeo aqui na Nihil e hoje vamos falar do Leprosy, pois estamos no segundo vídeo da nossa semana Death, onde estamos resenhando um álbum do Death por dia. Estamos na turnê do Death to All aqui em Porto Alegre. Hoje, no dia que está saindo esse vídeo, está rolando feira aqui na Nihil Productions. Eu tô gravando, pra vocês terem noção, galera, eu tô gravando esse vídeo segunda-feira, 11h12 da noite. Até tive que abrir uma cerveja. A gente tá tendo uma feira hoje aqui na loja. E eu sabia que na terça-feira eu não ia conseguir gravar vídeo. Então eu tô dando uma pegada pra conseguir manter as coisas em dia. Bom, hoje eu tenho que falar sobre o Leprosy. Eu escutei ele ontem e eu vou passar pra vocês tudo o que eu acho de diferente do primeiro Scream Bloody Gore. Mas, Yuri, o que tá tocando no fundo? No fundo eu botei pra tocar o Morged, que é uma banda de death metal americana. Esse daqui é o EP deles, Terrorformed, lançado em 2022. E esse daqui é um dos lançamentos da Nihil. Eu botei um dos lançamentos da Nihil porque eu tenho que dar pra vocês alguns recados sobre os lançamentos da Nihil. Eu deixei tudo anotadinho aqui, porque como é muita coisa pra falar, eu acabo me perdendo e aí eu acabo me enrolando demais. Primeiro, como eu falei pra vocês, estamos na semana Death, resenhando todos os álbuns do Death. E em comemoração a isso, estamos com uma leva das nossas camisetas do Death, uma reprensagem das nossas camisetas do Death limitadas. Tá acabando agora no domingo, só essa semana de vendas. Tu pode encontrar no site camiseta manga longa, manga curta, e ainda os nossos combos especiais, contendo essa caixinha, uma camiseta manga longa, uma manga curta, 2 adesivos e 3 lançamentos da Nihil, tá? Que vocês podem escolher e na hora que finalizarem o pedido de vocês, vocês botam nas opções quais lançamentos que vocês querem, que essa caixinha aqui dá direito a 3 CDs. Bom, vamos lá. Lembrando que a gente também está com um grupo desse lançamento, que não chega a ser um grupo desse lançamento, mas é um grupo dos lançamentos da Nihil, que a gente vai começar a alimentar ele com nossos próximos planos e coisa. Então quem tiver nesse grupo vai ganhar um cupomzinho especial para utilizar no site e de quebra vai ficar sabendo sobre os nossos novos passos. E eu também já quero, não, eu vou deixar para depois, tá? E as ofertas que estão rolando na nossa semana Death. As demais camisetas do site, tá? Estão com 30% de desconto só nessa semana. A gente está recebendo um cartão fidelidade só aqui na loja, né? Para os nossos clientes aqui de Porto Alegre. Amanhã, na terça-feira, então, no show a gente já vai ter e vai estar distribuindo o nosso cartão fidelidade pra galera. E durante essa semana tu vai ganhar pontos duplos nesse cartão fidelidade, né? A cada 100 reais em compra tu ganha um cheque, com 5 cheques tu ganha um bagulho, com 10 tu ganha outro. Enfim, durante essa semana, até para começar essa campanha de cartão fidelidade, estamos fazendo cartão duplo. E também, só durante essa semana aqui na leva, a gente vai ter CDs de Death Metal na promoção, tá? Desconto só na loja. As vendas dessas camisetas terminam no dia 25/1 no domingo e os envios serão feitos dia 16/2 na segunda-feira. Pra quem não sabe, a gente tá aqui na rua José do Patrocínio, número 584, na Cidade Baixa. Trabalhamos de segunda a sábado, das 2h30 às 8h. E quando eu tenho que botar o serviço em dia, eu fico aqui até, bom, são 11 horas da noite agora. No site tu vai achar, além dessas camisetas, 1 trilhão de CD, LP, o caralho a 4. A gente parcela em até 6 vezes sem juros, frete grátis para todo o Brasil a partir de 300 e frete grátis para todo o Rio Grande do Sul automático. Tá, acho que os recados foram dados. Agora vamos falar então do Leprosy, o segundo álbum do Death. Primeiro eu quero te perguntar uma coisa. O que tu acha do Leprosy? Qual a tua opinião? Porque eu tenho a minha. Bom, vamos lá. O Leprosy ele foi lançado 1 ano depois do Scream Bloody Gore. O Leprosy é de 1988 e o Scream Bloody Gore é de 1987. O Leprosy, o álbum que estamos falando, saiu em 1988. E cara, sendo bem sincero, eu não vejo muita diferença entre o Scream Bloody Gore e o Leprosy. Em termos de composição, em termos de sonoridade, eu acho o Leprosy ele mais pesado, tá? O Chuck Schuldiner, como eu comentei no primeiro vídeo, se vocês estão nos acompanhando,
o Chuck Schuldiner, ele tinha muito influência de thrash metal da época, até porque é uma banda muito antiga, né, de 1980. Então tu não tinha aquela cena death metal formada, a sonoridade death metal formada. Então eu sinto que os primeiros anos do death foram muito influenciados principalmente pelo thrash, né, um thrash death. Aqui no Leprosy, cara, tu tem um aumento, não vou dizer gradual, mas tu tem uma certa evolução, um stepzinho acima em termos de produção e peso, tá? Eu não acho esse álbum aqui, tipo assim, ó, sendo bem sincero com vocês, eu acho o Leprosy um álbum bom, eu acho ele muito consistente, eu acho ele muito redondinho, mas eu sinto que o Leprosy é um pouco do mesmo que foi feito no Scream Bloody Gore, só que com um tempero a mais. Tu tem uma bateria mais feroz, tu tem um vocal um pouco mais gutural, uma coisa com um pouco mais de técnica, tu tem músicas mais pesadas, mais direcionadas para o estilo death metal do que o estilo thrash metal, né? E aqui tu também tem um aumento na questão, um aumento leve, tá? Leve, na questão da progressividade e da complexidade do som do death e que o death vai vir tornar a ser ao decorrer dos próximos anos. Principalmente, cara, pela primeira música, Leprosy, tu tem um solo de guitarra que é simplesmente maravilhoso. O álbum já começa com um soco na orelha e o solo de guitarra do Leprosy começa e fica nessa, cara. Então tu vê ali que o Chuck Schuldiner tá ficando mais craque na guitarra, tá ligado? E ele tá passando muito bem pras composições do Death. Tu tem a segunda música, Born Dead, que é muito legal. Forgotten Past, também muito boa. Left to Die é um dos grandes pontos álbuns não, né? Mas um dos grandes pontos altos do álbum, porque ela é uma música que eu sinto que a Left to Die ela é um pouco mais pesada com aqueles riffzinhos mais em paralelo com as baterias, uma bateria um pouco mais rápida junto com os riffzinhos. Tipo assim, ó, formando o que o embrião do death metal é conhecido. Obviamente, aqueles já fazem death metal, mas como eu já falei, tu não tem como exemplos bandas como Morbid Angel, Cannibal Corpse, Dayside, Obituary, Suffocation, porque isso aqui é muito recente. Então tu vê aqui, ó, principalmente pela primeira faixa Leprosy e a faixa Left to Die, uma coisa que a gente diz assim, ó, cara, isso daí já tá virando um padrão legal para uma espécie de movimento sonoro, né? Obviamente, tu já tinha coisas de death metal, mas nessa época ainda tu não tinha os gêneros muito bem definidos. Tecnicamente, mal existia black metal nessa época não, né? Porque o álbum Black Metal do Venom já tinha saído em 82. Mas tu ainda não tinha aquela sonoridade do black metal norueguês como referência do que é black metal. Nessa época, se vocês assistiram a entrevista que a gente fez com o Flávio, as coisas ainda eram muito metal pesado, speed metal, heavy metal, thrash metal, tava começando ali a surgir esse papo de death metal. Muitos dizem que o termo death metal começou pela banda Death, né, pelo nome Death, e pela primeira demo do Death by Metal. Ou outros dizem que é pelo Possessed, que o Possessed tem uma música chamada Death Metal. Eu já não sei exatamente. Sinceramente, eu acho que é o Possessed, porque o Possessed começou a ser relevante 2 anos antes do que o Death, porque eles lançaram o seu primeiro álbum, Seven Churches, 2 anos do Death lançar o primeiro álbum deles com o Scream Bloody Gore. Tu tem Pull the Plug também, que traz uma música com um compasso um pouco mais lento e umas quebradinhas. Why don't you? Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan. Pull the plug. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan. You'll be back for more. Tan, taran, tan, tan, tan. E esse tipo de compasso, esse tipo de cavalgadinha, assim, eu faço um paralelo muito com o metal melódico, power metal, mas esse tipo de quebradinha tu não via muito no Scream Bloody Gore. Então, como eu tava falando pra vocês, já com a primeira música, o Leprosy, tu já consegue ver uma evolução nas composições de guitarra, na evolução dos solos,
o que vai a virar a maneira de tocar no Human Spiritual Healing não, também, mas no Human Individual Thought Patterns e Symbolic, que é aquela questão das notas bem tocadas, tu fazer um arranjo muito difícil. Vocês sabem, né? Death Metal técnico, Death Metal progressivo. Tu tem Pull the Plug como a quinta música, né? Opencasted como a sexta, que é uma música boa, um Death Metal old school, aquela coisa. Primitive Ways, e o álbum finaliza com Choke on It, que eu acho que pra mim é uma das músicas mais pesadas do álbum. Mas sendo bem sincero, eu não consigo ver lá grandes diferenças, além de um som mais rebuscado e um som mais, digamos assim, maduro do que o Scream Bloody Gore. Eu dei pro Scream Bloody Gore no vídeo anterior um 10 com estrelinha. Já o Leprosy, pra mim, eu dou 8,5. Por que 8,5? 8 porque é muito pouco, ele não tá um álbum pra 8. Mas eu não dou 9 porque eu não sinto lá muitas invenções como foram feitas no Scream Bloody Gore. Mas aqui ele aperfeiçoou o que ele vinha criando com o álbum anterior. E ainda se mantendo dentro do Death Metal Old School com umas pegadas de thrash. Outra coisa legal que eu quero comentar é que o baterista Bill Andrews e o guitarrista Rick Ross são membros que foram formadores, membros originais da banda Massacre lá dos Estados Unidos, e o Rick Ross, se eu não me engano, que é um dos guitarristas, ele foi também fundadores do Mantas e do Death. Então nesse álbum aqui volta o Rick Ross pra banda, que eu acho que ele tinha saído porque ele não tocou no último álbum, e vem o Bill Andrews, que também tocava no Massacre. E tu tem como baixista o Terry Butler, mas eu acho que o Terry Butler não chegou a gravar esse álbum, porque eu não acho... Chuck Schuldiner, na verdade, gravou as linhas de baixo, não o Terry Butler. Isso significa que o Terry Butler é o único álbum que ele gravou do Death é o Spiritual Healing. Ele aparece aqui creditado no álbum, mas ele não toca nesse álbum. Então, o baixo e a guitarra é feita pelo Chuck Schuldiner, a segunda guitarra é feita pelo Rick Ross, membro formador do Death e do Mantas e do Massacre, e o Bill Andrews. Então, assim, por que eu acho que o álbum ele é um pouco mais pesado? Porque tu trouxe mais influências de outras pessoas que também estavam fazendo coisas muito legais com seus projetos paralelos. Projetos paralelos, né? Projetos principais. O Death provavelmente devia ser um projeto paralelo, porque são dois membros fundadores do Massacre. Então tu vê que aqui tu tem um pouco mais de criatividade e um pouco mais de peso de bandas que estavam querendo fazer barulho. A gente conhecendo o Chuck Schuldiner da maneira que a gente conhece, a gente sabe que ele não era o cara mais barulhento. Ele prezava muito pela perfeição, ele prezava muito pela técnica e ele prezava muito pela evolução. O que tem características dessa maneira de ser e de levar o Death que muita gente não gosta. Tem gente que diz, olha, eu não gosto do Human Spiritual Healing e do Sound of Perseverance porque eles são muito polidos, são muito limpos. Eu gosto só da primeira fase do Death, o que é compreensível. Mas... Perdão, galera. Mas tu já via que o Chuck Schuldiner sempre foi assim. E quanto mais os membros do Death trocam, e quanto mais ele se torna cada vez mais o cabeça, o único, o principal, a banda foi evoluindo a maneira que ele ia evoluindo como musicista, né? Então a gente tem que ver a evolução do Death não só como a evolução de uma banda que foi gravando mais álbuns, que foi fazendo isso, fazendo aquilo e o caralho a quatro, mas sim como a evolução de um musicista, cara. Esse álbum aqui, ele é sem sombra de dúvida. Eu não tenho como dizer que ele é um álbum ruim, nada a ver. Pra mim não é um dos meus favoritos, mas é aquilo que eu tava falando, galera. É questão de opinião e tem muita gente que prefere o Leprosy do que o Scream Bloody Gore porque ele é mais pesado, ele é mais rebuscado. Já eu acho isso legal, mas eu prefiro mais a inovação do que o peso.
E uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu ia falar no início do vídeo, mas eu acabei me esquecendo. Eu já quero agradecer, galera, a todos que estão apoiando a gente, pra todo mundo que tá comprando as nossas camisetas. Pô, o apoio de vocês tem sido fundamental e eu fico feliz de saber que a gente tá fazendo essas camisetas aí pra levantar fundos e vocês estão curtindo, estão comprando. Fico muito feliz mesmo e eu não vejo a hora de continuar, né, resenhando os próximos álbuns do Def. Mas bom, eu acabei me embolando um pouco as coisas. Mas enfim, sobre o Leprosy. Tá, Yuri. Então o que representa o Leprosy pra ti? Bom, pra mim, pegando principalmente a fase inicial do Def, que eu separo o Def em duas fases. A fase inicial, Scream, Bloody Gore, Leprosy e Spiritual Healing. A fase perfeita, que é o Human, Individual Thought Patterns e Symbolic. E a fase Control Denied, que é o Sound of Perseverance. O Leprosy, pra fase inicial do Def, provavelmente ele seja o melhor álbum, tá? Porque, mesmo não sendo o meu favorito, eu reconheço que ele levou a técnica, ele levou o peso, ele levou as composições, e o que parecia amador, e eu digo amador com muitas aspas, com o Scream, Bloody Gore, aqui tu já vê uma banda mais profissional, uma banda mais bem, como é que é? Mais bem direcionada e mais bem entrelaçada, né? E agora dando um pouco de spoiler do Spiritual Healing, cara. Tipo assim, ó, o Spiritual Healing, por que eu considero o Leprosy como o melhor álbum da discografia inicial do Def, dos primeiros três. Primeiro Spiritual Healing, depois Leprosy, quer dizer, rebobina, primeiro Leprosy, depois o Scream, Bloody Gore e depois o Spiritual Healing. Porque a partir de agora, tá? Agora nos próximos vídeos a gente vai começar a ver as coisas ficando um pouco mais diferentes. A partir do Spiritual Healing, o Def começa a mudar um pouco mais drasticamente o som deles. Mas um pouco, tá? Porque o Spiritual Healing ele ainda é um álbum da fase principal do Def, da fase old school. Mas ainda assim é um álbum de transição para o que a banda ia vir a se cunhar como uma banda de death metal progressivo mesmo. Aqui tu ainda tem um death metal old school, Spiritual Healing ainda é um death metal old school, mas já começando a trazer muitos elementos, principalmente uma perda de velocidade, por mais que ainda seja um álbum rápido, ainda seja um álbum brutal, ainda seja um álbum foda de death metal. Spiritual Healing ele vai ficar ali no meio termo. Mas bom, eu não vou dar todos os spoilers, né? Vamos deixar que agora, hoje a gente está tendo feira aqui na loja, espero que vocês possam ter vindo, aproveitado. Vou falar para vocês também como é que foi o show do Def na quarta-feira, quando eu for gravar agora o Spiritual Healing. E aí eu passo para vocês uma geral. Talvez depois do show do Def a minha opinião mude, porque parece que o Death to All vai tocar o Spiritual Healing na íntegra. Então talvez depois desse show, possa ser um marco pra mim. Talvez a minha opinião mude sobre o Spiritual Healing. Mas vamos vendo, tá? Lembrando que nossos produtos estão disponíveis no site. Quem comprar com a gente está fortalecendo demais o trampo aqui do nosso canal, da nossa loja e do metal como geral. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!